Sabe, a psicologia ocidental, ela foi toda construída em cima de algumas ideias que a gente considera universais sobre a mente humana. Mas e se essas ideias não forem tão universais assim? Hoje, a gente vai mergulhar no trabalho da doutora Fanny Brewster, que nos convida a questionar a própria base de como a gente entende o inconsciente. Para começar, vamos pegar um conceito que, olha, muita gente já ouviu falar, o inconsciente coletivo de Carl Jung. A ideia é muito poderosa, né? Que lá no fundo todos nós compartilhamos os mesmos símbolos, as mesmas histórias primordiais, os arquétipos. É uma visão que sugere uma unidade incrível, que conecta todo mundo. Mas será que essa visão está completa? Pois é bem aqui que a doutora Brewster nos desafia com uma pergunta fundamental. E se essa teoria universal tivesse sido criada a partir de uma lente muito, mas muito específica? Uma lente que, talvez sem querer, acabou deixando outras realidades de fora. É aqui que a nossa análise começa a ficar bem interessante. Primeiro, vamos investigar o que talvez seja o grande ponto cego da psicologia profunda, o seu viés eurocêntrico. A gente vai ver como essa perspectiva foi moldando o campo de maneiras que só agora estamos de fato começando a entender e a repensar. Então, o que é exatamente eurocentrismo? Bom, a doutora Brewster explica que é bem mais do que só focar na Europa, sabe? É um sistema de pensamento inteiro que coloca a experiência europeia como a norma, o padrão, e o mais importante, define todo o resto em oposição a ela. O ponto aqui não é sobre preferência, e sim sobre a construção de uma hierarquia. E essa forma de pensar se apoia em 4 pilares. Primeiro, a ideia de que todo ser humano evolui numa linha única, reta. Segundo, que a experiência europeia é a experiência universal. Terceiro, a conclusão que parece lógica a partir daí. Os europeus estão no topo. E por fim, o quarto pilar, que é crucial. Todos os outros são definidos apenas pela sua relação com essa norma. O resultado disso, as filosofias e os saberes africanos foram, na prática, apagados. Agora, olha que curioso. Vamos ver como a própria linguagem virou uma ferramenta para reforçar essa visão de mundo. Porque as palavras elas não só descrevem a realidade, elas ajudam a construir. E nesse caso, elas foram usadas para criar uma narrativa de inferioridade. Pensa no poder de uma única palavra, primitivo. Lá na sua origem, significava simplesmente antigo, original. Mas, com o tempo, o sentido foi sendo torcido, distorcido, até significar não civilizado, não inteligente. E essa mudança não foi por acaso não. Foi uma ferramenta para justificar atitudes coloniais e criar uma falsa hierarquia entre os povos. E aqui tem um ponto que é, assim, fundamental. Os pioneiros da psicologia profunda, como Freud e Jung, não basearam as teorias deles sobre os povos africanos em trabalho clínico real direto. Pelo contrário, eles usaram relatos de segunda mão de antropólogos da época que já vinham carregados desses preconceitos. Ou seja, as teorias foram construídas em cima de projeções e não de encontros verdadeiros. Olha só um exemplo prático de como essa distorção acontece. Na cultura iorubá, existe o termo agê. Ele pode se referir a um homem ou a uma mulher, e geralmente é alguém que cura, que usa a medicina. Mas a lente europeia simplesmente ignorou essa riqueza e impôs o seu próprio conceito, o de bruxa, uma figura quase sempre feminina e vista como má. Uma tradição cultural inteira foi simplificada e, claro, mal interpretada. Ok, então se a gente já entendeu que a lente eurocêntrica é o problema, qual é a alternativa? Agora a gente vai explorar a solução proposta, uma filosofia africanista, que oferece um jeito completamente diferente de entender o eu, o outro e o mundo. E no coração dessa filosofia, a gente encontra valores centrais. O comunitarismo, por exemplo, ensina que a identidade de uma pessoa nasce da comunidade, dos seus ancestrais, e não só do indivíduo isolado. Também se valoriza muito a tradição oral, a transmissão de sabedoria pela contação de histórias, e o conceito de Sun, que é a ideia de que existe um espírito que conecta absolutamente todas as coisas. Se tem uma palavra-chave aqui, é interconexão. Essa citação do George J. Safferday, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A questão não é trocar uma visão de mundo por outra, mas sim criar um espaço para que os povos africanos possam interpretar suas próprias realidades com seus próprios termos. É sobre colocar a própria cultura e a própria experiência no centro de tudo. Para a gente entender isso na prática, tem um exemplo ótimo. A figura de Exu, o mensageiro divino iorubá. Exu não é só um entregador de recados, entende? Ele é um intérprete, uma figura que navega na complexidade entre os mundos. Ele representa a fluidez, um contraste gigante com as categorias rígidas do tipo isso, aquilo, que muitas vezes marcam o pensamento ocidental.
Tá legal, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Vamos levar essa nova lente para uma das ferramentas mais importantes da psicologia, a análise dos sonhos. O que será que acontece quando a gente sonha a partir de uma perspectiva africanista? E olha, a diferença é gritante. De um lado, a análise junguiana clássica vai buscar por arquétipos universais e muitas vezes acaba deixando a cultura específica da pessoa de lado. Já a perspectiva africanista entende que os sonhos estão profundamente ligados à sua linhagem, à sua comunidade, aos seus ancestrais. E aqui vem a maior diferença de todas. Enquanto o pensamento ocidental muitas vezes vê o crescimento pessoal como uma separação do coletivo, a visão africanista entende que a gente se torna quem a gente é dentro do coletivo. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: a cultura não é um detalhe, não é um enfeite, não é só o tempero de um sonho. Para a psicologia africanista, a cultura é a gramática, é o vocabulário, é a própria linguagem que a psique usa para se comunicar. Ignorar a cultura é como tentar ler um livro sem entender o idioma em que ele foi escrito. É como diz o Peter Onikwere Ebigbo. Sim, pode até existir uma unidade psíquica, mas as diferentes culturas tornam essencial a indigenização do conhecimento. E o que isso quer dizer? Não é jogar fora as ideias universais, mas sim adaptá-las, para que elas façam sentido e sejam relevantes para a cultura e para as crenças de cada povo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a própria psicologia, que é dedicada a entender a experiência humana, teve um ponto cego desse tamanho, em que outros lugares isso pode estar acontecendo? Quantas sabedorias, quantas filosofias e jeitos de ver o mundo a gente pode ter deixado de lado simplesmente por usar sempre a mesma lente? É uma pergunta que vai muito além da psicologia. Obrigado pela companhia.